Aí o espírito se faz visível, né? Aí o espírito para o desencarnado que está sendo amparado. Ele foi recebido e encaminhado. Precisa fazer alguma coisa a mais? E quantos minutos foi esse atendimento? Ah, não foi 5, 6 minutos. 5, 6 minutos. 5, 6 minutos. Porque se eu contar aqui exatamente como foi, sem explicações, não dá 6 minutos. Américo, e você tem vivido essas experiências, tem contado isso nos seus seminários, e você utiliza imagens nos seus seminários. Como é que é isso? Explica para a gente. Então, uma das dificuldades desse trabalho é falar de coisas inconvenientes que acontecem, sobretudo em grupos que já estão formados. Para aluno é uma maravilha. São imagens virtuais que você usa? Não, imagens digitais, né, que é para falar de uma coisa difícil, são os inconvenientes que as pessoas apresentam no trabalho. Então, isso desde o coordenador como os participantes? Isso. Então, basicamente, num trabalho de atendimento espírita, existem 3 funções. Aliás, 4. Os doadores de fluidos, na quantidade que o grupo estabelece, né, o André Luiz sugere grupos de 8 a 14. Ele não disse grupos de 14, nem grupos de 8. Ele disse de grupos de 8 a 14, ou seja, tem um intervalo aí. Há uma variação. Uma variação, né? Muito bem. Então, você compõe o grupo com médiuns, doadores de fluidos, médiuns falantes e esclarecedores, dos quais, pelo menos 2 esclarecedores, porque na ausência de um, você tem outro que toca a reunião. E um desses esclarecedores deve dirigir, normalmente o que tem mais experiência. Muito bem. Acontece que existem coisas que são inadequadas no procedimento do esclarecedor, do dirigente, do médium falante e do colaborador fluídico. Então nós relacionamos isso e ficamos surpresos que são pelo menos 75 coisas, ou melhor, são 75 inconvenientes que devem ser evitados. Você tirou isso da sua experiência? Da minha experiência, isso. Eu costumo dizer que esse seminário é de uma experiência só. Da sua experiência pessoal. Não tem como eu passar a sua experiência nisso. Você se baseia na codificação, nos livros de André Luiz, e montou esse seminário. Isso. E você utiliza imagens. Então, e para falarmos sobre esses assuntos delicados, que são os inconvenientes, nós criamos personagens em que o nome do personagem e o sobrenome dizem ou têm a ver com aquele inconveniente que aquela função... Aquela função pode proporcionar. Pode proporcionar. Então, eu vou dar um exemplo que acontecia comigo. Eu era um esclarecedor, durante muitos anos fui, que vivia apontando a ferida dos espíritos. Está vendo? Você fez coisa errada. Olha o que te aconteceu. Olha o que te aconteceu. Acusação mesmo. Acusação. Era um acusador. Então, esse personagem foi baseado no Américo. Não é? Então, que agia assim. Que agia desse jeito. Então, o desenhista, cartunista Rogério Sude nos ajudou a fazer esses personagens. Então tem o médium falante, o esclarecedor aqui do lado e o espírito aqui levemente deslocado para você aproveitar a imagem toda. E esse primeiro esclarecedor é o Elisson de Morales. Se você lê separado, você não acha graça nenhuma, mas quando você lê junto, lições de moral, né? Lições de Morales, né? Lição de Morales, lições de moral. Eu fazia isso, eu dava lição de moral. E isso você transformou, então, em imagens para fazer a abordagem dos seminários? Imagens bem-humoradas, colocando-me na situação, porque se alguém faz a mesma coisa, e eu digo que não faço isso, eu não faço hoje, mas já fiz, a pessoa aceita o fato de ter cometido coisas inconvenientes. Não erros. E como que começou essa ideia? De onde veio essa ideia de usar imagens para a apresentação do seminário, conversando com os espíritos, ou falando com os espíritos? Essa ideia veio lá dos anos 60. Em 68, a SELMA, Sociedade Espírita Leopoldo Machado, lá do Paraná, na cidade de Santo Antônio da Platina, 2 jovens, um desenhista, outro roteirista, o Misael Garbim e o Aldrovando Góes Ribeiro. Eles fizeram as primeiras experiências com imagem no movimento espírita. Numa época que não havia imagem virtual? Não existia. Era fotografia ou slide. Os trabalhos que eles desenvolveram atenderam à infância e ao público adulto nos grandes temas. Eu me lembro que um dos temas era evolução. Você os conheceu?
Não conheci. Recentemente eu consegui falar por e-mail com o Misael para agradecer, porque eles foram os incentivadores disso. Por quê? Na época em que eu soube deles, no início dos anos 70, eu não tinha recursos, eu ainda estava estudando, né? E eu fiquei fascinado. Usar imagem numa palestra era uma coisa fantástica. E não eram imagens coloridas, naturalmente, naquele tempo? Já eram coloridas? Já eram. Um deles era desenhista, não sei qual deles, o outro era roteirista. E eles depois fotografavam isso em filmes de slides. Numa época em que o projetor de slides não usava aquela moldurinha, é um antecessor daquele de moldura. Mais recente. Eles revelavam e geravam um rolinho de filme com as imagens de sequência do filme, né? E você, no dispositivo, levava uma lingueta inicial na ponta, a bobina com o resto do filme na outra, e uma lâmpada por trás, projetava. O sujeito ia virando com a mão, cena por cena, para dar a sua aula. Eu achei aquilo fantástico. Na época, 30 anos quase. Isso. E quando fomos comprar as primeiras histórias, mandei comprar todas de uma vez. Você as tem até hoje? Todas. Não veio uma. Ah, não veio? Não veio conseguiu uma. A imagem? Eles tinham acabado com o projeto por falta de sustentação econômica. Não conseguiram dar continuidade. Aquilo foi um trauma, uma ducha de água fria no Américo. E eu pensei assim, um dia eu vou resgatar isso. E o Misael já sabe, mas o Aldrovando não sabe que eles foram os iniciadores do projeto Imagem, quando eles fizeram as primeiras imagens para palestras. Né? E hoje você tem uma série de palestras, de títulos, digamos, de palestras com uso de imagens virtuais. E aulas infantis também. Só que a aula infantil não tem muita saída por enquanto. Vai ter, acredito que no futuro. Fizemos 3 para 3 tipos de faixa etária, não saiu quase nada. E quantos títulos você tem disponível? São 21, dos quais 3 são aulas infantis. E desses, estão aguardando uma demanda. Os demais são obras predominantemente de Francisco Cândido Xavier, de Emmanuel, de André Luiz, de Ivone do Amaral Pereira. Algum contato com você? Como poderiam se dirigir a você? De que forma? Muito bem. Pelo e-mail, Américo Sucena. Sucena com S-U. S-U-C-E-N-A. Américo Sucena com S-U-C-E. @uol.com.br. Através de e-mail você fornecerá essas informações. Isso. Vai uma relação com custos, porque esses desenhos são pagos a desenhistas profissionais. A qualidade do desenho é muito boa. E a questão do pagamento desse produto é para manter a própria sobrevivência do projeto, porque os desenhistas são profissionais. Os desenhistas são profissionais. Uma história paga a si mesmo e depois a outra. E isso proporciona que o expositor espírita aborde a temática usando essas imagens. É essa a ideia. Para facilitar a exposição verbal. Facilitar, Você pode contar a história de um livro, por exemplo, há 2000 anos. Você pode contar a história do livro. Mas você pode fazer uma palestra sobre relacionamento familiar, por exemplo, e pegar algumas imagens do projeto, esparsas e títulos diferentes, e juntar isso. Então, você tem subprodutos, como eu costumo dizer. Que bom, Américo. Mas como o nosso foco é falando com os espíritos, encerrando a nossa entrevista, que foco principal você destaca nessa importante questão do diálogo com os espíritos em dificuldade, os espíritos que desencarnaram e se sentem desamparados, e o objetivo dos bons espíritos e mesmo dos encarnados que se reúnem para ampará-los? Que dica você daria principal? Posso dar 2? Claro. Primeiro, ouvir muito. Ouvir muito. Porque quem não ouve não sabe qual é o problema. Perguntar quando isso não está claro. E nunca impor nada. Na realidade, são 3 dicas. Nunca impor. Sugerir. Porque eu não posso interferir no livre-arbítrio das pessoas. Essa lição é de Jesus. Essa lição é de Jesus. Jesus nunca obrigou ninguém nem a agradecer. Tanto que eu não recomendo que nem o esclarecedor peça ao final, na hora de encaminhar o Espírito, agradeça a Jesus. Ora, Jesus não pedia a ninguém para agradecê-lo. E é por isso que muito tempo depois, às vezes, aquele Espírito que foi atendido volta para agradecer. Mas não como uma imposição do esclarecedor, mas como uma coisa que nasce de dentro dele para fora. Hoje eu estou aqui para agradecer. Eu vim há alguns anos aqui e fui atendido carinhosamente por vocês. Quer dizer que essa experiência de falar com os espíritos é uma experiência muito linda. Rica. Muito rica, muito aprendizado. Muito aprendizado. Uma das coisas que eu mais aprendi foi ouvir. Eu não sabia ouvir.
E isso melhorou o meu relacionamento com as filhas. Tenho 3 filhas e esposa. Quando eu passei a ouvir mais, eu passei a compreendê-las melhor. Mudou o relacionamento. Muito obrigado, Américo, pela participação nesse DVD. As suas palavras finais, gostaria de dizer algo mais? Agradecer a oportunidade ao querido amigo. Muito obrigado.